Olá, hoje o Fator Político BR entrevista o senador Isalci Lucas, que é do PSDB aqui do Distrito Federal. Senador, muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. Bom, a gente já começa falando sobre a CPMI do 8 de janeiro. O senhor integra essa importante comissão e deu declarações recentes na sua rede social a respeito do ministro da Justiça, Flávio Dino, né? Disse que ele está fazendo pouco caso. O senhor acha que ele deveria ser convocado? E se for convocado, ele vem mesmo? Quais são suas expectativas? Bem, primeiro a gente tem que levar em consideração que a CPMI, né, tem todos os poderes de justiça, né, de inquérito, e que tem que prevalecer as convocações, né? Afinal de contas, existe um plano de trabalho, existe a aprovação de requerimentos, e estão todos sujeitos, né, a se apresentarem, entregarem documentos, fazerem depoimentos se forem convocados. Nós solicitamos, né, a CPMI solicitou, aprovou o requerimento de informação e das filmagens das câmaras, do Supremo, da Câmara dos Deputados, do Senado, do Palácio do Planalto e também do Ministério da Justiça. Todos forneceram, à exceção do Ministério da Justiça, que alegou, né, que teria pedido ao Supremo Tribunal Federal para que autorizasse. Mas nós temos o poder de polícia aqui, então isso poderia ter sido encaminhado diretamente sem passar pelo Supremo. De qualquer forma, o que a gente precisa, e a coisa está caminhando nesse sentido, né, é mostrar que o 8 de janeiro poderia ter sido evitado. Essa é a minha defesa. Porque não adianta apenas, lógico, houve erro aqui no Distrito Federal, lógico que houve. Né? Teve um plano de ação que não foi aplicado, que teria que ter sido aplicado. Né? Nós teríamos que ter contingente suficiente aqui para conter tudo isso, até porque todos sabiam, desde o dia da sexta-feira, né, os órgãos de inteligência, e a ABIN deixou isso muito claro, quando o Saulo esteve aqui, o Saulo disse claramente, foram 33 alertas, né, desde sexta-feira até no dia 8. Então, providências teriam que ser tomadas. Então, houve falha aqui no plano de ação, de integração, conforme o próprio ex-secretário e ex-ministro relator, Anderson Torres, né, que tinha deixado preparado tudo isso, e é evidente que esse plano de ação, esse protocolo de integrado, cada um tem o seu papel, né? E se ele tivesse sido acionado, teria evitado tudo isso. Mas mesmo assim, né, já que o GSI tomou conhecimento, o próprio ministro declarou que conversou com Lula, né, que assistiu, poderia ter tomado diversas providências, né, no sentido de trazer, regimentar a Força Nacional, por exemplo. Né? Poderia ter acionado outros meios. Nós temos aqui o Batalhão da Guarda Presidencial. Então, houve uma certa omissão. Não estou dizendo que a culpa é do governo federal, não estou dizendo isso, mas que eles poderiam ter evitado, eu não tenho nenhuma dúvida. As imagens, o ministro Alexandre de Moraes autorizou. Essas imagens já estão aqui no Senado, já estão em posse da comissão? Foi dado 48 horas, eu não as vi ainda. A minha assessoria ainda está trabalhando nisso. Mas já deve ter chegado, né? Nós estamos apurando, porque também teria que fazer uma perícia para ver se está completo, né? Porque não adianta mandar incompleto. Basta ver os vazamentos, né, que ocorreram no Palácio do Planalto, onde praticamente já tinha sido colocado como segredo de justiça, né, e graças ao vazamento é que a gente conseguiu realmente ver, né, a montagem, e nós convocamos agora, inclusive, o jornalista, o fotógrafo, que estava treinando ali como, né, fotografar o momento, o melhor ângulo. Então, essas coisas que vai chegando a essa conclusão de que muita gente sabia disso, houve, de fato, uma facilitação no termo de acesso às instalações e até mesmo colaboração. E o general G. Dias tem muito que explicar, ele vai ter que vir aqui explicar tudo isso também. Agora, tem outras questões anteriores, né, como o acampamento. Né, o acampamento já tinha sido feito um alerta com relação que as pessoas que estavam naquela época, na sexta-feira, não é? Eram pessoas já, muitos moradores de rua, pessoas que não tinham dinheiro para voltar, né? Mas que estava chegando. Tanto é que sábado de manhã chegou um grupo grande, que já ameaçava realmente depredar os prédios públicos, invadir os poderes. Então, tudo isso poderia ter sido evitado.
Senador, algo inusitado aconteceu na CPI do MST, né? Uma interferência do presidente da Câmara que acabou impedindo a vinda de um ministro, no caso Rui Costa. No caso do ministro Flávio Dino, o senhor acredita que se ele viesse, né? Aliás, o senhor acredita que ele venha, se caso seja convocado, ele venha, isso pode esclarecer, ajudar a esclarecer a verdade? Olha, a verdade ela pode aparecer com um dos requerimentos que eu fiz, que é exatamente a quebra do sigilo telemático, né, e celular do ministro Flávio Dino. Porque lá a gente vai saber exatamente com quem ele conversou, o que ele conversou, qual foi a resposta que foi dada. Isso aí, se não tivesse nenhum risco, se não tivesse nenhuma preocupação, ele já poderia ter resolvido isso e nós já teríamos encerrado esse caso. Mas a gente sabe, né, que houve conversas e, por isso, as omissões. Então, a gente tem que, de fato, penalizar pelas ações individuais, cada um tem que pagar pelo que fez, mas as omissões não podem ser esquecidas, elas poderiam ter sido, né, evitadas e nós não teríamos essa tragédia do dia 8 de janeiro. Agora, mudando de assunto, o governo Lula ele pretende criar uma Guarda Nacional. Isso poderia desvalorizar as forças de segurança do Distrito Federal? É um absurdo, né? Na prática, eu venho falando isso desde o início, porque é uma intenção do governo, ele tem demonstrado isso. Né? Na prática, estão criando uma guarda de governo, como acontece na Nicarágua, na Venezuela, né? Onde não deu certo, onde virou a ditadura mesmo. E política de governo, né, vai defender os interesses do governo de plantão. Segurança pública tem que ser política de Estado, né? Não pode ser apartidária, não pode estar vinculada a governo, tem que ser independente. Então, eu sou totalmente contra. Né? Nós temos todas as condições aqui de manter a paz e a segurança, desde que haja realmente, né, o cumprimento de cada um cumprindo a sua parte. Eu acho que o DF já se preparou, já tem experiência de anos e anos. O que aconteceu dia 8 foi exatamente uma coisa de ação e omissão de interesses de mudança de governo. Então, não foi por falta de contingente, não foi por falta de capacidade que ocorreu a questão do dia 8. Foi imprudência e, às vezes, interesse político de que a coisa acontecesse. A gente fica se perguntando, né? Por que então não investir nas forças de segurança que já existem, algumas até em situação sucateadas? Aqui mesmo, nós estamos trabalhando com a metade do contingente, né, de 15 anos atrás, né, e com a população, né, quase que triplicou. Então, a gente precisa convocar mais pessoas, fazer mais concurso, valorizar realmente, né, a segurança pública, como a gente agora conseguiu parcialmente. Mas nós temos a melhor polícia aqui no DF, mas a Guarda Nacional não era só aqui para o DF, eles querem também ampliar nas fronteiras. E aí nos preocupa muito, né, tirar do Exército, da Polícia Federal, as atribuições e dar para uma guarda de governo. E qual que é a sua opinião em relação às políticas públicas voltadas para a área da saúde, né? Como que o senhor vê a gestão da ministra Anísia Trindade? Olha, uma certa preocupação, né? Porque a gente vê aí a fala, né, de políticas de liberação de drogas, né, de liberação do aborto, coisas que o próprio candidato, né, ainda o próprio presidente como candidato, teria negado, né, que tomaria qualquer atitude nesse sentido. E agora faz exatamente o contrário. Nós precisamos realmente ter uma política de Estado também, né? Saúde, educação e segurança tem que ser política de Estado, com a participação dos municípios, né, dos estados da União, até porque as pessoas moram no município, não moram aqui na União nem no Estado, né? Mas vejo com muita preocupação. Eu acho que a gente precisa melhorar o controle, né? Nós temos muito recurso, agora precisa de controle, precisa de tecnologia, precisa de digitalização, precisa facilitar o acesso, né, à saúde preventiva. Então, tem muita coisa para caminhar e espero que a gente possa, pelo menos, começar, né, a implantar uma política de prevenção aqui no Brasil. Em relação à reforma tributária, qual que é a missão do Senado, né, que agora o texto veio para cá, deve ser, inclusive, avaliado até o mês de outubro, salvo me engano. Temos a reforma tributária e também o arcabouço fiscal. Bem, a reforma tributária chega aqui, né, foi aprovado na Câmara, não posso nem dizer que demorou ou que foi muito rápido a votação, porque na prática esse assunto está há mais de 30 anos sendo debatido na Câmara. Então todo mundo é favorável à reforma tributária. Agora, qual reforma, né? Então acho que a Câmara fez o seu papel, ela
aprovou, acertou alguns ajustes na última hora e cabe a nós aqui no Senado agora fazer não só a revisão, porque nós somos também uma casa revisora, mas também somos a casa da federação. Então é aqui que nós vamos tratar também das leis complementares, porque a reforma tributária que nós estamos discutindo aqui é apenas do consumo, né? Nós não falamos ainda no patrimônio, na renda, né? A questão da previdência, tudo isso aí interfere na carga tributária. Então, a implantação do novo modelo do IVA, né, que é o valor agregado, e simplifica, eu acho que é uma proposta boa, mas nós não podemos aceitar o aumento da carga tributária. Então, nós temos que ainda medir essa questão das alíquotas, né, para colocar uma coisa que seja razoável, porque a gente precisa também pensar, não é, na diminuição da despesa. Nós não podemos, toda vez que precisar de arrecadação, só pensar em aumento de imposto, porque a carga tributária já é uma das maiores do mundo, né? É uma da legislação mais complexa também do mundo. Então, quando você também não tem o retorno da prestação de serviço, ora, se eu pago uma carga tributária alta e não tenho em troca segurança, não tem saúde, não tem segurança, não tem educação, né? Esse é o questionamento. Se tivesse tudo funcionando maravilhosamente bem, se você não tivesse que pagar de novo por isso, talvez a carga fosse, né, suficiente. Mas não, aqui a gente só pensa em aumentar a arrecadação. Então, toda vez que chega uma reforma, uma proposta do governo, e essa aqui também não posso dizer que é do governo, porque ela já está tramitando aqui no Congresso há muitos anos, a gente tem que ter essa preocupação. As pessoas têm desconfiança, insegurança jurídica. Então, a gente precisa aprofundar um pouco mais. Nós vamos fazer esse debate até o mês de outubro, provavelmente. Vamos discutir com todos os setores, né, que já foi discutido na Câmara, mas nós vamos discutir agora. Também com os entes federados, né? A gente precisa respeitar também o Pacto Federativo, né? Respeitar a autonomia dos estados e municípios, mas com o foco, né, de respeitar principalmente o contribuinte, esse que paga a conta. Exatamente, em relação ao Pacto Federativo, né? Um dos pontos que vem sendo alvo de críticas é a criação desse conselhão, né, que tiraria a autonomia dos estados. Qual é o seu posicionamento em relação a isso? O senhor acredita que isso deve se manter? Tem como alterar o texto? Acho que sim. Nesse aspecto, a proposta, pelo menos que eu defendo, é que o Conselho seja apenas operacional, que ele não seja normativo. Acho que as normas têm que ser criadas pelo Congresso Nacional. Assim como tem o Conselhão do Simples, né? As pessoas nem sabem quem participa do Simples. Por quê? Porque é uma parte operacional. Eles executam a política, né? Mas a definição tem que ser do Congresso Nacional. Então, em relação a isso, o senhor acredita que não seria praticamente dar toda a autonomia para o governo Lula, para ele estar fazendo a distribuição dos estados? Isso não prejudicaria um estado ou outro? Não, na prática, nós temos que definir, o Congresso tem que definir a regra. Quais são os percentuais, como é que vai dar a partilha disso. E o Conselho seria apenas o órgão operacional para fazer realmente aquilo que está definido na legislação. Nós temos que tirar, tem muita coisa também colocada que que não trata da reforma do consumo, né, do IVA, que é parte já da parte de renda e patrimônio, que isso aí tem que ser discutido à parte. Mas no contexto você tem que observar, né, que você não pode olhar só apenas a questão do IVA, você tem que ver também a questão da renda, e já vem a reforma do imposto de renda, como também a reforma patrimonial, a tributação sobre dividendos, essa questão também da herança, isso acho que tem que ser discutido à parte, mas, evidentemente, levando todo o sistema em consideração. E esse novo arcabouço fiscal, que praticamente acaba com o crime de responsabilidade, né? O senhor acredita que, dessa forma, haverá um compromisso do Executivo em não estourar o teto de gastos, já que não haverá nenhum tipo de punição? Olha, há um acompanhamento, né? Existe aí todo um controle que pode ser feito. Agora, eu espero que eles levem em consideração o que nós aprovamos aqui no Senado, né? Que é a retirada do Fundo Constitucional, a questão também da educação e da ciência e tecnologia, para que a gente possa acompanhar isso, né? Porque tem os gatilhos, tem todo um sistema de controle, mas nós não podemos perder em vista a questão da lei de atividade fiscal. Né? Ninguém pode gastar mais do que arrecada, então a gente tem que ter muito cuidado. O governo tem a previsão de zerar o déficit, espero que a gente consiga contribuir com isso, né? Mas uma forma de zerar o déficit não é aumentar a arrecadação, tem que diminuir a despesa, que o Brasil gasta muito e gasta mal.
Senador, outra pauta importante é a regulamentação do lobby. Inclusive, o senhor é relator desse importante projeto. Quais são os benefícios desse projeto ser aprovado, né, e regulamentar essa pauta do lobby? Primeiro, né, a gente precisa descaracterizar, né, essa questão de lobby com corrupção. Porque quando se fala em lobby, as pessoas ligam logo a palavra corrupção. E, na prática, é uma regulamentação de uma profissão. Na prática, todos exercem aqui o direito e a gente tem que dar transparência a isso, né? Acho que tem os sindicatos, tem os advogados, consultores, todos aqueles que têm interesse nas matérias. Nós temos aqui hoje, funcionando muito bem no Congresso, as frentes parlamentares, né? Que, inclusive, hoje tem um papel fundamental até acima das comissões, porque as comissões elas são partidárias, elas são proporcionais, são ideológicas. As frentes não, elas funcionam muito com foco em determinado assunto. Então, há interesse, e normalmente é suprapartidário. Então, essa interferência, essa colaboração, vamos dizer assim, né, com o aspecto de pesquisa, com o aspecto técnico, de comparação entre os estados, entre os países, tudo isso contribui. Mas tudo isso tem que ser feito de uma forma muito transparente. Então, a regulamentação seria exatamente isso, dar transparência a todo o processo, né, de aprovação, modificação da legislação. Lógico, né, cada um defendendo os seus interesses, mas de uma forma republicana e transparente. Até porque, regulamentando, existem vários casos aqui no Congresso, a gente sabe, de ex-políticos que já não estão mais no mandato e eles aproveitam, né, desse network que eles já têm aqui dentro da influência para fazer lobby. Então, acaba sendo uma competição desigual com as instituições que realmente trabalham e fazem isso. Na prática, hoje também os parlamentares exigem, óbvio, né? Não basta só a conversa, né? Você tem toda a metodologia de você passar para os parlamentares as informações. E os parlamentares, evidentemente, que têm este papel de selecionar o que é real, o que não é, né? Então, eu vejo assim, o Brasil está cada vez mais profissional. Eu acho que as informações são mais acessíveis, não é? Estão mais organizadas. Então, lógico, para você, quem tem aqui essa relação, que já foi senador, foi deputado, lógico que conhece o trâmite com mais facilidade. Mas o que a gente espera dessa regulamentação é que haja realmente transparência, que todos aqueles que têm interesse na matéria e a população de um modo geral, nós aqui é uma casa representativa, né? Nós representamos a população e muitas vezes a federação inclusive. Então cabe a nós, por exemplo, eu sou o senador do DF, cabe aqui a fazer a defesa do Distrito Federal. Então a gente tem que buscar informações, dados, ter uma relação muito próxima com o governo local para ter as informações para fazer defender realmente o interesse aqui do Distrito Federal. Como os sindicatos também, né, têm o papel de defender os interesses das suas categorias, os interesses econômicos, sociais. Então, o que a gente precisa é regulamentar isso, para que todos tenham, de forma clara, republicana e transparente, a gente possa, né, levar isso ao conhecimento do público de um modo geral. E como está a tramitação dessa pauta? Vai para alguma comissão? Está dependendo de algum presidente, por exemplo, da CCJ? Não, nós já fizemos uma audiência pública agora e temos agora, dia 16, uma outra audiência, exatamente com todos os órgãos de representação, estou chamando aqui as confederações, sindicatos, não é? Algumas instituições abertas, de controle internacional, tudo isso, para ouvi-los. Não é? Nós já temos uma proposta aprovada na Câmara, que de certa forma, é a espinha dorsal do projeto. Nós vamos aperfeiçoar, fazer algumas correções e entregar realmente, espero que ainda este ano a gente possa concluir e aprovar essa lei para dar mais transparência ao processo legislativo. Perfeito. Senador, muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui com a gente. Deixo o espaço para as considerações finais e uma mensagem de esperança para aqueles que acreditam que a CPMI do 8 de janeiro vai, de fato, trazer resultados. Eu primeiro quero agradecer o convite, né, de participar. A gente está aqui fazendo o que é de melhor para o país, a gente está buscando realmente dar uma tranquilidade, né, acabar com essas polarizações todas, colocar o Brasil no rumo certo. E, evidentemente, dar transparência. Eu acho que essa questão do 8 de janeiro foi uma marca muito ruim aqui para o Distrito Federal, para o Brasil, né, mas que a gente precisa
da transparência é isso, para evitar que novos atos como esse aconteçam novamente, né? Fortalecendo a democracia real, né? E abrindo espaço democrático. Acho que a democracia ela precisa ser preservada, mas na sua, né, integridade. Nós não podemos ter uma democracia relativa, ela tem que ser efetiva. Então, espero que o dia 8, né, o dia de janeiro, seja um marco, mas que a gente possa fazer desse dia um símbolo, né, para que não aconteça mais o que aconteceu. E, para isso, a gente tem que valorizar as instituições, né, valorizar a democracia. E espero que a gente conclua logo, né, esse relatório, para que as pessoas saibam exatamente quem omitiu, não é, quem executou, e que a gente possa realmente julgar cada um individualmente pelos seus atos, e não de forma coletiva. Vou ter que quebrar o protocolo, porque o senhor falou em relatório e aí eu pensei em uma outra pergunta. Relatório paralelo. Existe uma possibilidade de termos um relatório paralelo, já que a relatora, a senadora Elisiane Gama, ela já tem um posicionamento, já dá para esperar o que vai vir desse relatório dela? É muito ruim quando você tem uma CPMI, que é um instrumento da minoria, inclusive, né, e que você seja parcial. Eu acho que a condução dos trabalhos está sendo muito parcial para o governo, né? Até porque o próprio governo não queria essa CPMI. Muitos que estão participando, inclusive a relatora, nem assinaram a CPI. Então, é óbvio que a condução está indo muito na linha de concluir aquilo que eles já definiram como verdade, né? Mas em todas as CPIs a gente sempre apresenta. Eu mesmo participei de praticamente todas as CPIs no Congresso, desde quando eu entrei aqui como deputado federal, e em todas elas a gente apresentou um relatório parcial. Então, vou fazer também um relatório, né, dentro daquilo que a gente está apurando, e vamos contrapor, evidentemente, o relatório oficial. Senador, obrigada mais uma vez pelas informações. Direto de Brasília, Berenice Leite, para o Fator Político BR.